Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre um conceito que todo mundo acha que conhece bem, a paciência. Só que a gente vai olhar para ela de um jeito diferente. Não como uma virtude que a gente tem que conquistar na marra, sabe? Mas sim como um estado natural que simplesmente aparece quando a gente entende as coisas de uma forma mais profunda. Tudo isso com base nos ensinamentos de um curso em milagres. Para a gente começar, fica aqui uma pergunta: ser paciente exige esforço? Porque vamos combinar, para muita gente a experiência é exatamente essa, né? É uma luta, uma briga interna contra a ansiedade, contra a pressa, contra aquela incerteza do que vem pela frente. Mas e se essa não for a história toda? E se tiver um outro jeito de ver isso? Então, o curso faz uma distinção que é a chave para a gente entender isso. De um lado, tem o que a gente poderia chamar de paciência do mundo. Sabe, aquele ato de aguentar firme, de suportar o tempo passar, mas com ansiedade ali corroendo por dentro. E do outro lado, existe o que o texto chama de a paciência real, que é a capacidade de esperar, só que sem ansiedade nenhuma. A grande virada de chave não está no ato de esperar em si, mas na qualidade dessa espera. Ok, mas então como é que se chega nessa espera tranquila? A resposta para isso muda toda a nossa perspectiva. A paciência de verdade não é um exercício de força de vontade. Na verdade, ela é um resultado bem natural da confiança. Olha que interessante. Segundo o Manual de Professores, a paciência é um estado natural que brota direto da confiança. E mais do que isso, da certeza absoluta no resultado. Ou seja, a questão não é tentar ser paciente. A questão é ter tanta certeza do final da história que a paciência se torna a única resposta lógica, a única resposta natural. E essa citação nossa resume tudo de um jeito perfeito. A chave para a paciência não é o autocontrole, é a certeza. Quando existe essa convicção, essa fé inabalável de que tudo vai terminar bem, a ansiedade simplesmente não tem onde se segurar, entende? A espera muda completamente de figura. Agora, essa confiança toda só se torna possível se a gente fizer uma reinterpretação radical do tempo. Para a gente ser paciente de verdade, a gente precisa mudar o jeito como a gente olha para o passado e também para o futuro. E essa reavaliação funciona em duas frentes. Primeiro, o passado. Ele deixa de ser visto como uma coleção de erros e passa a ser uma série de eventos onde, no fundo, nada deu errado de verdade. Tudo, de alguma forma, serviu para um bem maior. E segundo, o futuro. Ele deixa de ser aquele lugar assustador, porque o resultado final de tudo já está garantido, é certo. Pensa bem, com um passado sem erros e um futuro sem medo, o que acontece com o presente? Ele se liberta da ansiedade. E aqui vem o ponto mais profundo de todos. Essa paciência que nasce da confiança não serve só para a gente aguentar o tempo, ela transcende o tempo. O texto diz que a paciência infinita produz efeitos imediatos. Em outras palavras, quando se atinge esse estado de confiança total, a própria necessidade de esperar parece que some e o tempo se torna desnecessário. Mas atenção, é muito importante esclarecer uma coisa. Essa paciência não é uma atitude passiva, rígida ou indiferente. Muito pelo contrário. Ela é ativa, ela é flexível e ela é profundamente compassiva. E aqui a gente vê outra diferença gritante. A paciência verdadeira tem um compromisso com a cura, com o bem-estar geral. Não tem nada a ver com indiferença, que seria uma falta de envolvimento, uma falta de cuidado. A paciência real se importa e muito, mas não se desespera. E essa paciência se mostra de jeitos bem práticos, sabe? Por exemplo, ela aparece como uma disposição para a gente reconsiderar uma decisão que a gente tomou, se a gente percebe que ela está causando dor para alguém. E se mostra o quanto ela é flexível. É um compromisso ativo, não com o nosso resultado pessoal, mas com uma vontade maior, que quer a cura de todo mundo. E tudo isso junto nos leva ao estado final que essa compreensão toda traz: um descanso. Um descanso profundo, que só dá para encontrar na certeza absoluta. A lógica por trás disso é impecável. Se a gente parte do princípio de que o resultado final de tudo, o sucesso, está garantido por uma vontade que é só amor e benevolência, Então a natureza da espera muda. Ela deixa de ser aquele fardo, sabe? Aquele peso que a gente tem que carregar com dificuldade e se transforma num período de quietude. Um intervalo de paz, onde não precisa lutar, não precisa se esforçar, é só estar presente. E nesse estado de quietude e confiança, as emoções que definem a impaciência, a pressa, a preocupação, o medo, elas perdem totalmente o sentido. Elas simplesmente se tornam irrelevantes.
E para terminar, a gente fica com essa pergunta, que na verdade é um resumo de toda essa ideia. Se o resultado final já está assegurado pela eternidade e o tempo é só o caminho para a gente chegar lá, qual é o sentido da pressa? A paciência, nesse caso, deixa de ser uma virtude a ser aprendida e se revela como a simples lembrança de uma certeza que sempre esteve presente.